Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Amém? O tema da mensagem de hoje é a gloriosa esperança. Um breve estudo escatológico. Nós vamos entender, vamos aprender um pouco mais sobre os eventos dos últimos dias, né? Por que tivemos a ideia de trazer esse sermão para os irmãos, esse ensino? Porque nós temos percebido que esses eventos estão se aproximando, alguns já estão acontecendo, mas muitos irmãos da igreja, não só da nossa igreja, mas da igreja do Senhor Jesus, não está recebendo o ensino e a instrução correta sobre esses dias, tá? Eu queria pedir a você que prestasse muita atenção, não fique andando pela igreja, preste bastante atenção, porque o que Deus tem para falar com você hoje é algo poderoso, tá? Coloque a mão na sua Bíblia, feche seus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo essa noite. Espírito Santo, flua no nosso meio essa noite. Que o homem diminua, diga isso, e que o Senhor fale à sua igreja. Amém. Irmãos, vamos ler então. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Diga, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Era para repetir só aquela parte lá mesmo. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Oh, glória a Jesus! E assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui para a igreja de Tessalônica, e ele estava dizendo isso porque alguns irmãos de Tessalônica, eles estavam meio alvoroçados, né? O fim dos tempos já está chegando. Naquela época, viu? Naquela época o pessoal já estava preocupado com o fim dos tempos. Então ele trouxe essa mensagem para aquela igreja como uma forma de esperança e de consolo, explicando para a igreja que existiriam sinais que antecederiam a vinda do Senhor. Amém? E o que é que ele diz aqui nesse versículo? Ele fala o seguinte: que no dia do Senhor, diga o dia do Senhor, ou seja, o arrebatamento da igreja, né? Que nesse grande dia os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, teremos nosso corpo glorificado. E juntos nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. É isso que Paulo estava falando para eles, tá? E nós vamos entender daqui a pouco como é que vai ser esse grande dia do Senhor, né? Então nós vivemos dias que muitos falam sobre o fim dos tempos, mas poucos compreendem o plano perfeito e progressivo de Deus para a história. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa palavra estranha, né? Escatologia. Escatologia, ela veio do grego, scatos, que quer dizer último, e logos, que quer dizer estudo, palavra. Então seria o estudo das últimas coisas, tá bom? Para você aí guardar na sua mente. A escatologia, na verdade, esse estudo das últimas coisas, ele começou há muito tempo atrás, irmãos. A gente pensa que é coisa de agora, né? Mas a partir do momento que Jesus subiu aos céus, o fim dos tempos começaram. Vocês sabiam disso? A partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, começou a escatologia bíblica. O plano de Deus foi inaugurado em Cristo Jesus, tá? O reino dos céus se inaugurou em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Antigo Testamento já apontava para o Cristo. O Senhor já tinha se apresentado a Abraão, tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão, pai de multidões, uma grande nação, todos os povos da terra seriam descendentes de Abraão. Essa promessa foi feita, essa promessa, ela começou de forma mais evidente no povo hebreu, e essa promessa veio para os gentios, que somos nós. Levante sua mão e diga assim: eu sou um gentio. Por que nós somos gentios? Porque nós não somos judeus, é só por isso, tá? Gentio significa não judeu. E a partir do povo de Israel, das promessas feitas a Israel, o Senhor também já tinha estendido essas promessas para
os gentios, que somos nós. E em Cristo se inaugura então o reino dos céus. Só que esse reino, nós já pregamos aqui inclusive sobre o reino de Deus, não sei se você lembra. O reino de Deus, ele é já e ainda não. Ou seja, o reino de Deus, ele já foi inaugurado em Cristo. O reino de Deus, ele já está em andamento, porque a igreja, ela está viva, pregando a palavra de Deus e vivendo o reino. Concordam comigo? Mas o reino de Deus ainda não foi consumado. O reino de Deus ainda será consumado na sua plenitude. Amém? Então a esperança cristã não é apenas sobre o fim, mas sobre o cumprimento daquilo que Deus começou em Cristo Jesus. Hoje nós veremos passo a passo esse destino glorioso do crente, desde a morte até a sua eternidade. Tá bom? E o resumo do que nós vamos falar são esses daqui. O estágio intermediário, diga comigo, vamos lá. O estágio intermediário, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja e o milênio, e por último, o novo céu e a nova terra. Eu queria que a minha esposa voltasse um slide anterior, porque fala sobre uma palavrinha também que nós vamos abordar bastante aqui. Dispensacionalismo. Meu, é de comer, né? Negócio difícil de falar. Mas dispensacionalismo vem de dispensação, que significa administração ou períodos de governo. E nós vamos se ater muito, vamos falar bastante isso aqui hoje, tá bom? Então toda vez que você ouvir a palavra dispensacionalismo, lembre de uma coisa: são períodos de governo em que o Senhor revelou para a humanidade o seu plano, de forma gradativa. Deus revelou uma parte a Abraão, Deus revelou uma parte a Moisés, em Cristo se inaugurou o reino, os apóstolos tiveram uma revelação, nós também tivemos uma revelação, estamos tendo a revelação da parte do Senhor através da sua palavra, amém? Então durante a história, em cada período, Deus foi revelando de forma progressiva o seu plano, e por isso que se chama dispensacionalismo, por conta disso, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta: para onde nós iremos após a morte? Que é basicamente o tópico 1. Pode ser uma pergunta fácil, né, Gil? Se eu te perguntasse: Gil, para onde é que tu vai se tu morrer? Não tenha medo de falar sobre a morte, tá? O cristão não deve ter medo da morte, tá bom? O Gil poderia me responder: rapaz, vou para o céu, concorda? E se eu fizesse uma outra pergunta: Gil, mas depois que você for para o céu, para a glória com o Senhor, você vai ficar no céu durante toda a eternidade? Quem aqui acredita que sim, levanta a mão. Ah, vocês estão só espertinhos, hein? Pastor Jean está ensinando bem. É isso mesmo. Nós não vamos ficar no céu por toda a eternidade. Existe um plano de Deus muito maior. A eternidade, na verdade, ela não se resume só ao céu. É por isso que quando nós morremos e vamos para o Senhor, esse estado, ele é chamado de estado intermediário, tá? Porque nós ainda retornaremos com Cristo para cá. E nós vamos entender melhor isso aí, tá bom? Então vamos ler Filipenses 1:23, que diz assim, ó: estou cercado pelos dois lados. Olha só Paulo dizendo: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, os irmãos lá, né, de Filipos, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo o seguinte: eu não tenho medo da morte. É isso que Paulo está dizendo. Se fosse para partir hoje, eu partiria hoje para estar com o Senhor, porque é incomparavelmente melhor estar com Cristo, ou não é? Só que Paulo, por causa da missão, ele disse que ele precisava ficar ainda. Ele não tinha cumprido ainda a missão dele. Então isso nos deixa claro, irmãos, que não existe esse negócio de sono da alma. Diga para o seu irmão: não existe sono da alma. Isso é heresia. Não existe. Quando nós morremos, nós estamos no estado intermediário com Cristo, consciente. Nós estamos conscientes com Ele, tá? E é de imediato, morreu, está na glória, vai para a glória. O Espírito sobe aos céus. O que é que Jesus falou para o ladrão lá na cruz? Em Lucas 23:43. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vamos, aqueles que morrem antes do arrebatamento da igreja, vão para o céu, estão com o Senhor lá. Tá bom? E aqueles que vão ficar aqui para o arrebatamento?
Calma, vamos chegar lá. Amém? Então vamos lá, isso é o estado intermediário. Olha só o que o teólogo Gordon Fee afirmou. Ele disse assim: a morte para o cristão não é a interrupção da comunhão com Cristo, mas a sua intensificação. Diga glória a Deus aí. Então, meu irmão, você não precisa ficar com medo de morrer. Ah, meu Deus, medo de morrer. A gente fica ansioso com medo de morrer. O cristão não pode ter medo de morrer. Ah, Alisson, mas tu tem medo de morrer? Irmão, não vou mentir não, tem um pouquinho. Entendeu? Eu vou mentir para você, hipócrita. Mas é para isso que nós estamos aqui, lendo, aprendendo, buscando a palavra do Senhor. Porque quanto mais a palavra do Senhor fala conosco, mais nós somos transformados. Quanto mais nós somos transformados à imagem dele, menos medo da morte nós temos. Você sabia disso? Porque o crente que ama o Senhor, ele sabe que a morte não é o fim, é apenas uma intensificação da comunhão com Cristo. Glória a Deus por isso. Por isso que Paulo disse isso: eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele sabia que precisava cumprir a missão dele. Amém? Essa verdade, ela consola o coração da igreja, sabe por quê? Porque os nossos irmãos que partiram em Cristo Jesus, com Cristo, eles não estão perdidos. Viu, Jaqueline, Jamile? Ela não está perdida. Ela está mais viva do que nunca na comunhão com Cristo. Irmãos, as pessoas que morreram com Cristo, elas estão com o Senhor. Elas intensificaram essa comunhão. Isso é lindo demais. Isso nos ensina a enfrentar a dor da perda com esperança e viver com os olhos voltados para aquilo que é eterno. Quando nós dedicamos a nossa vida somente a esse mundo material, a gente esquece de olhar para o eterno. Quando a gente esquece de olhar para o eterno, a gente perde a comunhão com o Senhor. Não perca essa comunhão, querido. A comunhão eterna, ela começa aqui. Para que a gente possa estar um dia na eternidade, temos que começar a comunhão com Cristo aqui. Amém? Então, seguindo. Próximo ponto, nós vamos falar de um evento escatológico muito famoso no meio do estudo dos últimos dias, né? Que é a grande tribulação. Eita glória! Quem foi que falou eita glória? Quando nós estudamos a escatologia bíblica, nós nos deparamos com... Você tem que entender isso, tá? Se você for parar um dia para estudar a escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas, você vai se deparar com várias linhas de interpretação. Umas mais antigas, outras mais recentes. Existem várias linhas, mas acreditamos na linha dispensacionalista. Só que eu queria explicar para vocês hoje que existem dois tipos de dispensacionalismo. Diga comigo: o clássico e o progressivo. Vamos entender o clássico, que é o mais famoso. Quem aqui já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Alguém já assistiu os Deixados para Trás? Pois é, aquela visão ali é a visão mais famosa do dispensacionalismo. Por quê? Porque ela traz a história do dispensacionalismo clássico, que acredita num arrebatamento secreto. Alisson, o que é um arrebatamento secreto? Essa visão clássica, ela diz que, de repente, quando menos esperarmos, os crentes vão desaparecer. E ela diz também que somente os crentes em Jesus vão ouvir a trombeta tocar, que é um evento que também vai acontecer, e somente os crentes vão saber, né, que de fato ali houve o encontro com o Senhor, o arrebatamento. Ou seja, é um evento secreto, é um arrebatamento secreto. É aquilo que você viu nos filmes: o pessoal está no avião e de repente fica só as roupas, puf, né? Pois é. A visão clássica, ela explica isso, ela diz isso. Outro exemplo da visão clássica, ela diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ela diz que nós seremos arrebatados de repente, e haverá então 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de aflições e luta. E a igreja estará nas bodas do Cordeiro com o Senhor, e voltará depois de 7 anos para um governo milenar, para derrotar o anticristo e tudo mais, ok?
Isso é a visão clássica. Quem é que criou essa visão clássica? Esse rapaz aqui, esse senhor, John Nelson Darby. Ele nasceu em 1800 e morreu em 1882. Ele foi um advogado de formação, ex-pastor anglicano irlandês, e não teve formação acadêmica teológica. Ele contribuiu muito porque ele era um estudioso das Escrituras, mas não teve formação acadêmica teológica. E ele passou a divulgar essa visão escatológica dispensacionalista clássica, primeiro na Europa, né? E depois através de uma Bíblia muito famosa, que você já deve ter ouvido falar, a Bíblia Scofield, né? Então a Bíblia Scofield, ela tinha algumas notas com essa interpretação clássica aqui do Darby. Então isso impactou a Europa, impactou os Estados Unidos, chegou também aqui no Brasil e nos países da América Latina, como uma visão totalmente nova daquelas que já existiam antes, né? Então, há muitos séculos atrás, irmãos, na época dos pais da igreja, já existia uma visão sobre os últimos dias, uma interpretação sobre as Escrituras. Eles estavam, inclusive esses homens lá, os pais da igreja, estavam até mais próximos dos eventos, né, do texto bíblico. Só que de repente um cara lá em 1800, ele decide trazer uma visão totalmente diferente das outras. E essa ficou conhecida como dispensacionalismo clássico. Tá bom? Entenderam aí? Quem pegou aí? Levanta a mão quem entendeu. Glória a Deus. Um dos problemas dessa linha de interpretação é que era muito literal. O que é ser literal? É você dizer que a grande tribulação vai ser 7 anos mesmo, 7 anos, isso é literal, né? Então é você olhar para o texto bíblico, para o Apocalipse, e você interpretar essa visão de uma forma muito literal, ou seja, ao pé da letra. Isso quer dizer literal, tá bom? Sendo que uma das características principais de Apocalipse é a sua linguagem simbólica. Eu quero que você repita comigo: linguagem simbólica. Mais uma vez, linguagem simbólica. Isso é uma característica do livro do Apocalipse. Então, se o livro do Apocalipse ele tem um estilo literário simbólico, com linguagens simbólicas, eu não posso pegar o livro do Apocalipse e interpretá-lo ao pé da letra. Por quê? Porque eu estaria desobedecendo o estilo literário daquele livro. E esse foi um dos grandes problemas do dispensacionalismo clássico. Então, o que é que aconteceu, né? O que aconteceu? Nos anos 90, 2 grandes teólogos, chamados Craig Blazing e Darrell Bock, eles estão aqui na tela. Eles pegaram essa visão dispensacionalista e eles aplicaram o método mais correto de se estudar as Escrituras atualmente, chamado de método histórico-gramatical. Todos os textos antigos hoje, eles são estudados através do método histórico-gramatical. Por quê? Porque esse método, ele leva em consideração o contexto histórico que aquele livro foi escrito, ele leva em consideração o estilo literário do livro, e ele leva em consideração a gramática, ou seja, a escrita, né? As palavras, a semântica, tudo isso. Então, eles pegaram o dispensacionalismo clássico e eles trouxeram para as Escrituras aplicando esse método, o método que é o mais correto hoje de se estudar. E aí eles criaram o dispensacionalismo progressivo, que é basicamente uma revisão do clássico, mas é uma revisão para melhor. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, é uma revisão para melhor. Por quê? Porque é uma revisão feita mediante um estudo claro das Escrituras Sagradas, através de um método validado e utilizado para todos os textos antigos. Amém? Eu não sei se você lembra quando a gente está aqui pregando, né? E a gente traz o contexto histórico. Vocês lembram disso? Quando a gente começa a falar o que é que Paulo quis dizer para aquela igreja, o que é que Davi quis dizer com aquele salmo, o que é que estava acontecendo naquela época ali. Isso é contexto histórico, é você entender o que estava acontecendo naquela época. O que é que João quis dizer na ilha de Patmos, quando ele estava ali preso, diante do governo de Roma, quando ele escreveu o Apocalipse. Ele estava lá, na verdade ele estava exilado, né? O termo mais correto. O que é que ele quis dizer, o que estava acontecendo?
Isso é estudar o contexto histórico. Se você ignora isso, querido, você comete grandes equívocos na interpretação bíblica. Então, o dispensacionalismo clássico, ele era muito debatido, ele era muito criticado pelos teólogos, porque ele era totalmente à parte daquilo que já existia de interpretação. Então não havia diálogo, era totalmente diferente. Foi necessário fazer uma revisão com pessoas realmente capacitadas, para que pudesse existir essa conversa, né? Para que pudesse existir esse diálogo, tá bom? E é basicamente dentro dessa linha dispensacionalista que nós iremos nos aprofundar, o dispensacionalismo progressivo, porque hoje ele é um método validado, na verdade ele é uma linha de interpretação validada pelos grandes teólogos, tá bom? Amém. Então eu volto à pergunta, a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas vamos ler o que a palavra de Deus nos diz, né? Mateus 24, 29 e 30 diz o seguinte: logo em seguida a tribulação, isso aqui é Jesus falando, tá? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Diga comigo, todos os povos da terra. Todos verão, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Você pode acompanhar aqui para a gente ser mais rápido, tá? 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Irmãos, isso que é Paulo falando. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, não precisa disso, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Os irmãos lá de Tessalônica estavam, o dia do Senhor já chegou, está chegando, sei o que, está tudo, né, atordoado. E Paulo, não precisa ficar atordoado, meus irmãos. Aí ele continua, versículo 3: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, o que é isto? O dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é a falta de fé. Muitos irão abandonar a fé. Muitos irão abandonar a fé nesse período. Então virá a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, e é objeto de culto, ou seja, pessoas vão adorar o anticristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo estava dizendo o seguinte para a igreja ali de Tessalônica: irmãos, vocês não precisam ficar atordoados, porque haverão sinais, e um desses sinais é a revelação do filho da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição. Então pense comigo aqui rapidamente. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, por que então que Paulo falou isso para os irmãos de Tessalônica? O anticristo ele vai se revelar na grande tribulação. O anticristo vai se revelar na grande tribulação. Mas se a igreja não estiver na grande tribulação, por que Paulo falou isso então para a igreja de Tessalônica? Se a igreja não precisava ouvir sobre isso, ela estaria em outro canto. Compreende? Por que a igreja vai passar pela grande tribulação? Existem textos claros sobre isso, né? Então, Alisson, o que é de fato essa grande tribulação? Ela é o ápice do conflito entre o reino de Deus e os poderes do mal. É uma intensificação que já ocorre na história da igreja desde o Pentecostes. Ou seja, desde que o Senhor ascendeu e o Espírito Santo desceu, a igreja tem sido perseguida, tem sido maltratada, a igreja tem sido judiada, a igreja tem sido caluniada,
Ou seja, desde que o Espírito Santo veio em Pentecoste, nós estamos vivendo um período de tribulação. Basta você estudar a história da igreja. Mas a grande tribulação, ela é uma intensificação daquilo que já está acontecendo. Nessa grande tribulação, haverão mais aflições, mais perseguições. Mas Alisson, misericórdia, eu não quero passar por isso não, irmão. Deixa de ser frouxo, irmão. Olha para o teu irmão, deixa de ser frouxo. Fala para ele aí. Irmão, a nossa fé ela vai ser provada. E é aí onde realmente a igreja vai se revelar. Na grande tribulação, a igreja vai ser provada na sua fé. Haverá um tempo de apostasia, muitos abandonarão a fé. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, a Bíblia nos diz que a vitória já é garantida. Diga glória a Deus. E essa vitória é garantida, sabe em quem? Cristo Jesus. Então a igreja vai passar por esse período. Eu quero ler com você rapidamente Apocalipse 7,14. Diz assim: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então João estava se referindo justamente à igreja que passou pela grande tribulação. Isso não é motivo de tormento, de medo, porque nós somos a igreja do Senhor, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor já sofreu muito. E sabe o que acontecia? Quanto mais a igreja sofria, mais ela avançava, mais ela crescia, mais ela impactava. Sabe por quê? Porque a confiança da igreja não está nos eventos, nas circunstâncias. A confiança da igreja está em Cristo, o nosso Senhor. Então acontecia da igreja ser perseguida, da igreja ser jogada nas arenas, irmãos. Os cristãos serem jogados nas arenas. E alguns deles corriam para cima dos leões, em vez de fugir. Como é que você explica uma fé dessa? É uma fé alicerçada em Cristo. É uma casa edificada sobre a rocha, que o vento bate, a chuva vem, a tempestade vem, mas ela não é derrubada. Essa é a igreja do Senhor. A igreja que vai passar pela grande tribulação é uma igreja vitoriosa. Sabe por quê? Porque ela vai vencer o anticristo junto com Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre o anticristo daqui a pouco, tá? Então, como nós já dissemos, o dispensacionalismo progressivo, ele adota essa visão do reino que já foi inaugurado em Cristo, mas ainda não foi consumado, porque ele vai ser consumado ainda, tá bom? Mateus 24, 21, bem rápido. Mateus 24, 21 diz o seguinte: Jesus falou: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha só o que Jesus disse: mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso dá a entender o quê? Que a igreja vai estar na grande tribulação. Mas os dias da grande tribulação vão ser abreviados, vão ser mais curtos. Por quê? Por amor à igreja, para que a igreja não sofra tanto. São palavras de Jesus. Amém? E agora nós vamos falar sobre esse evento maravilhoso, esse evento universal, global, esse evento que todo mundo tem curiosidade de saber um pouco mais. O arrebatamento. Diga comigo: o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo e a vitória sobre o anticristo. 1 Tessalonicenses 4,16 a gente já leu, é o texto inicial, mas eu vou ler só a segunda parte, que diz assim, ó: depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, que foram os mortos que ressuscitaram, né? Entre as nuvens para o encontro. Aí eu quero que você guarde essa palavra aí, encontro, guarde essa palavra. Para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós entendemos que o arrebatamento, ele é um evento real, tá? Ele vai acontecer, ele é um evento glorioso, mas ele é integrado à segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele não é secreto. Ele não é secreto. O arrebatamento, ele é integrado, ou seja, ele acontece no momento em que Cristo chega, na segunda vinda do Senhor, no dia do Senhor. É isso que essa visão nos mostra, essa linha de interpretação nos mostra. O Rei dos Reis, ele retorna em glória e majestade nas alturas. Os mortos ressuscitam. Que mortos, Alisson? Aqueles que morreram com Cristo. O espírito deles se unirá ao seu corpo. Esse corpo vai ser glorificado, irmãos. Depois que o corpo desses que morreram forem glorificados e eles ressuscitarem, nós os vivos, é isso que Paulo estava dizendo, nós os vivos também teremos o nosso corpo glorificado. E juntos, diga comigo, juntos, subiremos aos ares para o encontro do Senhor e com o Senhor. Aplauda o nome dele, amém? Glória a Deus. Então, meu querido, é um evento público. Todo olho verá. Isso está escrito lá em Apocalipse 1:7. Todo olho verá. É um evento público. Alisson, explica um pouco melhor. Vamos lá. Jesus voltou. Os mortos ressuscitaram com o corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos no arrebatamento e for igreja do Senhor, também terá o corpo glorificado. Nós subiremos com ele nos ares para recebê-lo. Porque essa palavra encontro, ela vem justamente do grego. Coloca aí, amor, por favor. Apanteses. Ela era usada no mundo antigo para descrever a recepção triunfal de um rei. Olha só. Um rei entrando na cidade, as pessoas saíam da cidade para receber o rei que estava chegando. E aí elas entravam celebrando com o rei. Ela significa esse tipo de encontro. E foi a palavra que o apóstolo Paulo usou lá em 1 Tessalonicenses. Amém? É um encontro com o Senhor nos ares. Para quê, Alisson? Para que a noiva se case com o noivo, queridos. É o casamento. É as bodas do Cordeiro, é basicamente isso. A noiva sobe aos céus. Ela se encontra com seu rei. E nesse encontro glorificado, com os nossos corpos glorificados, diante do Rei da Glória, existe ali uma celebração, existe ali um momento maravilhoso, existe ali um momento glorioso, existe ali as bodas do Cordeiro, existe ali o casamento da noiva com o seu noivo. Aleluia. Ah, como espero o dia em que eu verei a face do meu amado. Aleluia. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia, queridos. Como vai ser lindo esse dia. Ah, Senhor, como vai ser lindo esse dia. Quando nós nos encontrarmos com Ele, vai ser tão lindo, querido. Vai ser tão lindo. Todo olho verá. Será um grande evento universal. Todo olho verá. Aleluia. Todo olho verá. Apocalipse 19, quando se diz: vieram as bodas do Cordeiro, a sequência imediata é a manifestação de Cristo com seus exércitos, que é a igreja. Se você for ler Apocalipse 19, você vai ver que quando se fala das bodas do Cordeiro, que seria esse encontro com o Senhor nos ares, a sequência já é a manifestação de Cristo com seus exércitos para derrotar o anticristo, acabar com a grande tribulação e estabelecer um governo milenar. Então, depois que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nós voltaremos com Ele, derrotaremos o anticristo,
o filho da perdição. E será estabelecido aqui na terra um governo milenar. Diga, governo milenar. É por isso que lá no início da mensagem eu disse o seguinte, que nós não vamos estar no céu eternamente. Porque a igreja vai ser arrebatada, descerá como o Senhor, derrotará o anticristo, e aqui na terra haverá um governo de 1000 anos. A gente vai entender um pouco mais sobre o governo milenar. Amém? Então, um resumo do arrebatamento. Cristo desce dos céus em glória. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, experimentando a transformação do corpo mortal em corpo glorificado. Os crentes vivos são transformados instantaneamente, sem experimentar a morte. E todos, vivos e ressuscitados, são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Amém? Então no arrebatamento a igreja sobe para receber o Cristo e desce com Ele. O retorno de Cristo ele envolve, diga comigo, ressurreição, transformação, arrebatamento, estabelecimento da plenitude de Deus aqui na terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17 diz isso. Então, o arrebatamento ele não é um escape, ele não é uma fuga. Ele não é porque tem gente que pensa no arrebatamento assim, eu não vejo a hora de ser arrebatado para eu fugir daqui. Não aguento mais isso aqui, meu irmão. Não tem gente que pensa isso? Não, irmão, o arrebatamento ele não é uma fuga. O arrebatamento ele é um encontro com o Senhor. Num corpo glorificado. Então não haverá mais sofrimento, mais dor. É um corpo glorificado. Para que a gente volte com Ele, reine com Ele aqui na terra. Nesse período de 1000 anos. Amém? Então vamos lá. Essa é a gloriosa esperança. O anticristo, o Apocalipse ele vai chamar da besta que sobe do mar, né? Só um parênteses aí para você entender. Ele representa tanto uma realidade espiritual de oposição a Cristo, presente no mundo, quanto também uma manifestação final e pessoal dessa rebelião. Ou seja, o espírito do anticristo ele já está operando no mundo. Você sabia disso? 1 João 2,18 diz isso. O espírito do anticristo ele já está operando no mundo. É uma oposição a Deus. Só que haverá também uma figura, o filho da perdição. Alguns acreditam que é um tipo de governo, mas eu acredito também que os irmãos acreditem que é uma figura mesmo política, uma pessoa. E a Bíblia também fala de um falso profeta, que vai chamar como uma besta que sobe da terra, né? Que ela vai ser um braço religioso do anticristo. E esse falso profeta ele vai fazer com que as nações adorem o anticristo. Ambos serão derrotados quando nós descermos com Cristo para o reino milenar. O anticristo e o falso profeta serão derrotados. Durante esse governo milenar, Satanás é preso e impedido de enganar as nações. Ele vai ser preso por 1000 anos. E aí inicia-se o milênio. Vamos entender o que é o milênio. Eu sei que você já deve estar aí pensando, meu Deus, que negócio é esse? Nunca ouvi falar disso, Jesus. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Para a gente conversar sobre isso. Amém? Quem está dormindo, diga amém. Muito bem, glória a Deus. Não diria nem a pau, né? Se tivesse, né? Não tinha nem como dizer, né? Apocalipse 20, versículo 4 diz o seguinte: eu vi tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o milênio, ele é o reinado messiânico visível de Cristo, visível, no qual as promessas feitas a Israel e a igreja encontram seu cumprimento histórico. Ou seja, todas as promessas que foram feitas a Israel, até no Antigo Testamento mesmo, nos profetas, elas vão se cumprir no milênio, como também na igreja. As promessas que foram feitas para Israel e para a igreja se cumprem no milênio. Amém? Começa o cumprimento ali dessas promessas. Preparando o mundo para uma nova criação. Peraí, irmão. Quer dizer que depois do milênio ainda vai ter outra coisa? Vai. E é bonito, viu, meu irmão?
E o negócio vai ser assim, uma obra de arte. Amém? Então o milênio, ele é um período. O reino milenar, o que vai acontecer no milênio? A natureza, ela vai ser restaurada parcialmente. Então o mundo que nós conhecemos hoje, ele vai ser diferente. O diabo vai estar preso, ele não vai poder mais enganar as nações. Por 1000 anos ele vai estar preso. Cristo vai estar reinando pessoalmente aqui conosco, com a igreja. E as nações se submeterão ao Senhor Jesus. Amém? Povo judeu e gentios remidos, ou seja, os judeus que creram no Senhor Jesus, e os cristãos, nós, remidos, reinarão juntos sob o governo de Cristo. As promessas a Israel são cumpridas em Cristo. Então vamos lá, um resumo do milênio. Coloca aí, amor, por favor. Durante o milênio, Satanás é preso, os santos reinam com Cristo, as nações experimentam renovação e justiça. Não haverá corrupção, irmão, não haverá dor. Amém? A natureza é restaurada parcialmente. O reino de Deus se torna visível e global, preparando o mundo para a transformação final. O novo céu e a nova terra. E após o milênio, Alisson, o que vai acontecer depois de que passar os 1000 anos? Passou os 1000 anos, Satanás, ele vai ser solto brevemente. Isso está lá em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 9. Satanás é solto brevemente, enganando as nações, mas é derrotado definitivamente. Diga assim, ó, definitivamente. Alisson, mas por que Satanás vai ser solto? Por que Jesus vai ser solto? Não me pergunte isso, que eu não sei. Acredito também que a Bíblia não é muito clara nisso. Talvez seja, mas eu não sei. Mas o que se sabe é que ele vai ser solto. Vai enganar algumas nações, mas ele vai ser derrotado definitivamente e lançado no lago de fogo e enxofre. Irmãos, se eu te perguntasse hoje, você sabe onde é que o diabo está? O que é que você me diria? Onde é que o diabo está hoje? Alguém sabe me dizer? O diabo está no inferno, amém? Diga assim, ó, nananina não. A Bíblia nos diz que o diabo, ele está no mundo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando aqueles a quem ele possa tragar. Lá no livro de Jó, quando Deus se encontra com Satanás lá, quando Satanás vai ao encontro de Deus, e o Senhor pergunta para ele, de onde você vem? O que é que ele fala? De rodear a terra e passear por ela. Essa ideia de que o diabo está no inferno é uma ideia medieval que a Igreja Católica criou na Idade Média. O diabo não está lá com tridente, um chifre. Não está. Certo? Ele está no mundo. Por isso que o espírito do anticristo, essa oposição a Deus, ainda existe algum tipo de influência. Por conta disso também. Só que a Bíblia nos ensina que depois que passar os 1000 anos, o diabo vai ser jogado no lago de fogo e enxofre e derrotado para todo sempre, por toda a eternidade. E quem mais que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Todos os seus anjos, demônios, o anticristo, o falso profeta, aí todo mundo, os ímpios também, irmãos. Os ímpios também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, depois que passar esse tempo de 1000 anos, o diabo ele vai ser derrotado definitivamente. E aí inicia-se uma coisa que você já ouviu falar, eu tenho certeza: o juízo final. O juízo final ele vai ser depois desses eventos, depois do milênio. O juízo final ele vai julgar os ímpios para a condenação e vai julgar os justos para a glorificação. Olha só, os galardões serão entregues. Amém? E aí, Alisson? E depois? Porque nós já falamos de arrebatamento, do encontro com o Senhor nos ares. Aí a gente falou que depois que a gente se encontrar com Ele, a gente vai descer para guerrear aqui, para derrotar o anticristo, o falso profeta. Depois que a gente derrotar o anticristo e o falso profeta com Cristo ali,
Tu também me disse que nós vamos viver um período de 1000 anos aqui, onde a natureza vai ser parcialmente restaurada, onde o diabo vai ser preso, onde as nações vão se submeter ao Senhor, onde a igreja reinará com o Senhor durante esse período, e o Senhor estará pessoalmente aqui reinando. E depois que passar esse período de 1000 anos, tu também disse que aí vai ter então a derrota definitiva do diabo, quando ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vai ter o juízo final, onde os ímpios também serão jogados no lago de fogo e enxofre. E depois, aí irmãos, depois inicia-se a verdadeira eternidade. E como vai ser lindo o novo céu e a nova terra. E não vai ser, queridos, naquele estágio intermediário lá que a gente falou. Não, vai ser aqui. É a palavra de Deus que nos ensina isso. A restauração da criação. O plano de Deus, ele vai se cumprir totalmente. Sabe por quê? Porque Deus não criou o mundo para que o pecado entrasse. Esse não era o plano original de Deus. Foi por causa do erro de Adão que o pecado entrou no mundo. Não é isso que Paulo nos ensina? Só que aí inicia-se um plano maravilhoso do Senhor, de salvação, de remissão, de redenção, para que lá no final, que na verdade é o início, né? Olha que loucura. A natureza agora, não mais parcialmente, mas completamente seja restaurada. E aí nós teremos então a tão gloriosa Nova Jerusalém, que é uma cidade, né, que estará no nosso meio, mas que também é um símbolo da igreja. A Nova Jerusalém é um símbolo da igreja também, reinando com o Senhor por toda a eternidade, numa criação restaurada, novo céu e nova terra. É isso que a palavra nos ensina. Eu já falei demais, né, irmãos? Vamos ler rapidamente aqui, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1 ao 4 diz o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui tem uma interpretação também um pouco mais simbólica, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Meu Deus, que coisa linda. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, ou seja, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, povos, ou seja, gente de todas as nações. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será Deus deles, o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Tudo se fez novo, querido. Ontem eu estava lendo esse versículo e minha esposa já estava dormindo do meu lado, e eu chorava tanto lendo esse versículo, porque essa é a esperança do cristão, queridos. Por isso que o tema dessa mensagem é a gloriosa esperança. Porque por mais que nós estejamos hoje vivendo aqui um sofrimento, tribulações, aflições, nós cremos que um dia estaremos com Ele no novo céu e na nova terra. E não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Guarde isso na sua mente. A verdadeira eternidade, ela será aqui na terra, mas não nessa terra que nós conhecemos. Não vai, irmãos, não tem nada a ver com essa terra aqui que nós conhecemos. Vai ser uma restauração completa.
serão novos céus, nova terra, a criação será totalmente redimida. E o maior desejo do crente ao desejar a eternidade não deve ser o descanso. Tem gente que pensa nisso, né? Eu quero ir para a eternidade para descansar. Não é. O seu maior desejo não deve ser o descanso. O seu maior desejo não deve ser as ruas de ouro, o mar de cristal. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo o seguinte: eu quero ter uma mansão lá no céu, uma mansão. Aí o outro falou assim: eu quero ser o tesoureiro de Jesus. Aí um pastor falou assim: cuidado que Judas também foi. Cuidado. Então tem gente que tem uma visão da eternidade assim, buscando benefícios, sabe? Benefícios materiais. Eu quero uma mansão, eu quero isso. Irmãos, esse não deve ser o desejo da eternidade. O maior anseio do cristão deve ser viver eternamente na presença dele. Aleluia. Desfrutando do amor, da paz que emana de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que já falei demais, eu quero finalizar com a última frase, amor, do Anthony Hoekman. Anthony Hoekman diz o seguinte: a eternidade não é fuga do mundo, mas a restauração perfeita de tudo que Deus criou. Isso é a eternidade. E o último versículo também, que está no último slide, por favor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo ensinou isso à igreja de Tessalônica. Paulo está nos ensinando também, através da palavra de Deus, que os eventos dos últimos dias, que aquilo que o Apocalipse diz, é para o nosso consolo, é uma mensagem de esperança.